Olá, pessoal da turma EMP100, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar a aula 10, que vai tratar sobre o tema Gestão do Conhecimento Organizacional, uma abordagem introdutória. Mas antes de iniciarmos, vamos entender o porquê o tema da aula Gestão do Conhecimento. Bom, como vocês já viram, a engenharia de produção, ela possui 10 áreas. E com isso, uma dessas 10 áreas se refere à engenharia organizacional, que vai trabalhar um conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações. E com isso, englobam temas referentes à gestão empreendedora, estratégias organizacionais, desempenho da organização, planejamento estratégico e operacional. E assim, dentro desta área, engenharia organizacional, temos outras 9 sub-áreas. E a gestão do conhecimento é uma dessas sub-áreas. Muito importante, inclusive. Só que agora, antes de começarmos a falar da gestão do conhecimento propriamente dita, vou me apresentar a vocês. E também falar um pouco sobre o meu percurso na gestão do conhecimento. Sou a professora Alana, do Departamento de Engenharia de Produção, e comecei a mergulhar nessa área, a entender, estudar e fazer realmente minhas pesquisas a partir do ano de 2010, no qual realizei o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, com o tema Gestão do Conhecimento nas Secretarias Estaduais do Estado de Minas Gerais. Posteriormente ao mestrado, me ingressei no Departamento de Engenharia de Produção, no DEMP, em 2012. Em 2015, iniciei o doutorado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas, também trabalhando com a gestão do conhecimento em empresas de tecnologia da informação, tanto brasileiras quanto portuguesas. E, posteriormente, me ingressei em 2019 como professora do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e neste ano, em 2020, fui convidada a me tornar membro da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a SBGC, que é uma organização da sociedade civil de interesse público e que há mais de 15 anos promove a integração entre academia, terceiro setor e organizações públicas e privadas interessadas em praticar, desenvolver e pesquisar o tema gestão do conhecimento. Vamos então começar a entender esta área? Bom, podemos fazer algumas reflexões, como por exemplo, vocês acham que a organização ela sabe o que ela de fato sabe? Exatamente. Essa pergunta ela não está errada. A gestão do conhecimento vai nos permitir identificar o que sabemos, o que não sabemos e precisamos saber, quem sabe o que. Esta é uma grande dificuldade que as organizações enfrentam. E aí, elas se deparam com o desafio: por onde começar? Então, essa área, ela não é tão recente quanto muitos pensam. A partir do ano de 1986, Carl Jung, ele apresentou pela primeira vez o termo Knowledge Management, gestão do conhecimento. Com isso, Zweig, também em 1986, publica um livro com o nome de Gestão do Conhecimento e traz uma discussão sobre o movimento da estratégia baseada em conhecimento, pois já haviam discussões voltadas para o conhecimento como recurso. E ainda, neste mesmo ano, Nonaka também traz algumas discussões voltadas à criação do conhecimento. Nesse contexto, ele dá início aos seus estudos, que envolvem as contribuições sobre teoria da aprendizagem organizacional, também sobre um modelo onde a interação dos conhecimentos tácitos e explícitos criam
novos conhecimentos e principalmente sobre o BA, que é um contexto, um ambiente favorável, capacitante, que faz com que as pessoas consigam trocar experiências e, a partir do modelo SESI ou espiral do conhecimento, as pessoas se socializam, externalizam conhecimentos, podem combinar e internalizar, aprender fazendo. Bom, nesse histórico de gestão do conhecimento, é necessário destacarmos a mudança de paradigmas, no qual tínhamos, a princípio, uma economia agrícola, que era originalmente aplicava os princípios da economia à produção de colheita e gado, em particular, né, lidavam com o uso da terra, procurando cada vez mais formas de maximizar as colheitas, mantendo boa capacidade produtiva dos terrenos. Assim, por outro lado, temos que na era industrial ou economia industrial, as atividades econômicas foram surgindo. Na primeira revolução industrial, no final do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra. E esse período ele é marcado pela finalidade de transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, também máquinas, energia. E a utilização da criação de rotinas e de processos como uma forma de otimizar e aumentar a produtividade. Posteriormente, e a fase onde nos encontramos hoje é a da economia do conhecimento, onde o fator principal da produção é o conhecimento e a tecnologia é um dos principais recursos utilizados. Agora, trazemos novos conceitos como o de colaboração, o de redes, e é nesse contexto que se enquadra a nossa disciplina, ou melhor, a disciplina de gestão do conhecimento. Vamos entender melhor dando uma abordagem introdutória a esta gestão. Trago então para vocês duas reflexões. Na primeira, o Senhor está mandando a corda, que nesse momento é um recurso útil, necessário, só que não está utilizando de maneira correta. Na segunda imagem, temos uma segunda reflexão, no qual temos também o recurso não sendo utilizado de maneira correta. Com isso, podemos concluir que o conhecimento ele é inútil se não soubermos utilizá-lo. E ainda, não importa quantos recursos a organização tem, se ela não sabe usar, nunca será suficiente. Que no caso das escadas, tem-se várias escadas, mas o objetivo, o resultado não é atingido. Então eu pergunto para vocês: será que as organizações sabem o que realmente sabem? Como foi a pergunta que iniciei a nossa aula? Bom, grande parte das organizações costumam vê-las como um conjunto de processos, tanto estratégicos de produção, vendas, distribuição, como processos de suporte, de limpeza, contabilidade, jurídico, tanto o suporte administrativo aqui nesse caso. E como na visão sistêmica, vocês vão ver que na teoria as organizações elas recebem insumos, esses insumos são produzidos, processados e temos então os outputs, que são os produtos, bens, né, que no caso são bens, os serviços e os, né, resultados almejados pela organização. Só que ela muitas vezes esquece que nesses processos de produção, de venda, marketing, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, existem outros fatores que muitas vezes são intangíveis, mas que fazem toda a diferença, como no caso o conhecimento organizacional. Então, muitas organizações ainda vão apresentar diversos desafios em que trabalhamos nessa área de gestão do conhecimento. Como, por exemplo, a organização tem uma equipe nova
E o gestor, ele revela que a equipe foi recém-contratada, ainda não entende os processos e o modelo de negócio. Ou seja, a ausência de conhecimentos específicos da organização ou do setor ou de determinado processo ou projeto. No segundo caso, a gente tem aqui a movimentação interna, que pode se dar por recrutamento interno, né, transferências ou promoções. Temos neste caso a perda do conhecimento com a saída do colaborador daquele setor, daquela gerência. Então, o gestor diz: o colaborador que tem esse conhecimento não se encontra mais no setor, foi promovido e integra outra gerência. E nesse caso ainda é um pouco mais tranquilo, porque o colaborador se encontra na organização. Então, conseguimos, consequentemente, acessá-lo quando necessário. Mas temos casos mais críticos quando existe a perda do colaborador, ou seja, a saída dele da nossa organização, por meio de aposentadorias, demissão, né, no caso de rotatividades. Então, o gestor diz: quando os meus colaboradores aposentam ou pedem demissão, todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos é perdido. Então, muitas vezes, por afastamentos, então o colaborador ele não se encontra na organização e aquele conhecimento ele vai juntamente com esse colaborador. Ainda um outro desafio se refere à falta de integração entre as áreas. Muitas vezes um setor não se comunica de forma efetiva com os outros e com isso não fica nem sabendo quais conhecimentos, o que o outro setor tem desenvolvido, quais demandas ou ofertas. Temos ainda o desafio de registro superficial ou inexistente de aprendizados, ou seja, existe muitas vezes anotações de como é desenvolvida aquela tarefa, aquele projeto, mas o conhecimento foi registrado de uma forma muitas vezes simplificada ou ilegível. Ainda temos a ausência de processos de captura, disseminação e proteção de conhecimento. Como um gestor relata, não sabemos como podemos gerir nossos conhecimentos críticos. Existem práticas que podem nos auxiliar? No caso, temos que a organização não possui práticas estruturadas ou formalizadas que vão propiciar o compartilhamento de conhecimentos, a captura ou até mesmo a criação de novos conhecimentos na organização. Outro desafio se refere à priorização de conhecimentos não tão críticos, ou seja, a organização gasta recurso, esforço, muitas vezes com conhecimentos que não são de fato relevantes ou que têm relação com a estratégia da organização. E ainda um desafio referente a nivelamento de conhecimentos em um mesmo cargo. Essa organização ela relata que os colaboradores que ocupam o mesmo cargo na nossa estrutura organizacional não possuem os conhecimentos essenciais das funções do cargo. E muitas vezes um gestor tem dificuldade em até mesmo promover alguém da equipe, pois aquele que poderia ser promovido detém muito conhecimento. E nesse caso aconteceria movimentação interna. Eu estaria colocando esse colaborador em outra gerência e, de certa forma, perdendo os conhecimentos, né, dessa gerência. Temos ainda o desafio sobre a escassez de especialistas, que no caso é alguém que possua habilidades e conhecimentos avançados no ramo e que pode resolver diversos problemas relacionados àquela área. E por fim, que grande parte das organizações acabam tendo esse desafio se refere à necessidade de inovar. As organizações precisam se adaptar, se ajustar ao ambiente onde estão inseridas e muitas vezes não sabem por onde começar
como podem acrescentar funcionalidades ou até mesmo fazer mudanças radicais ou estruturais nos processos, no modelo de negócio daquela organização para mantê-la competitiva. Assim, trago para vocês um caso bem clássico. Imagine uma empresa que fabrica pães de forma. Nessa empresa, um único funcionário é responsável por selecionar os fornecedores de todos os insumos necessários para a produção. Então, esse colaborador conhece todas as características dos fornecedores e como os produtos fornecidos alteram o pão. Aí agora pensam, em 2020, com esse contexto de pandemia, o colaborador sai da empresa. Assim, a produção pode até não parar, mas na urgência de repor as matérias-primas, a empresa pode pagar mais caro e comprar materiais diferentes dos habituais. E isso, consequentemente, afeta ou pode afetar o sabor e a consistência do produto e até mesmo os objetivos da empresa. Então, para resolver os problemas, todos os critérios que o profissional aprendeu a analisar devem ser o quê? Formalizados em um repositório e com isso a organização passa a ter um método de seleção de fornecedores para que os novos colaboradores, eles ao assumir aquele cargo ou na ausência desse colaborador antigo, eles consigam manter os padrões de qualidade do produto final. Eu falo que esse é um caso clássico porque não acontece só nesse tipo de organização, mas várias organizações dos mais diversos setores econômicos relatam esse problema. Temos ainda outros problemas, como, por exemplo, a Buscapé, que, após anos de sucesso, o site de comparação de preços viveu dias difíceis por causa da perda de espaço para varejistas como a Amazon. Então, a organização ela precisa buscar novos caminhos para a empresa e, consequentemente, novos conhecimentos, que se refere ao desafio que falamos anteriormente, que é a necessidade de inovar. Ou, por exemplo, a Walmart, que, em um dado momento da sua história, em 10 anos, 4 executivos passaram pela cadeira da presidência. Então, quando a gente fala sobre a gestão do conhecimento, essa rotatividade ela pode ser prejudicial, uma vez que com essas trocas, o novo presidente muitas vezes não obtinha os conhecimentos adquiridos pela prática do presidente anterior. E aí eu pergunto para vocês, qual o papel da gestão do conhecimento nesses momentos de incerteza e de crise como essa que estamos vivendo? E que com a pandemia, diversas organizações tiveram que se reinventar. Como uma reportagem ainda no início da pandemia já revelava que mais de 500 grandes empresas terão de passar por reestruturação. E de fato isso aconteceu. E o conhecimento, a criação de novos conhecimentos, a utilização destes, de fato faz muita diferença, é essencial. Mas para iniciarmos ainda o entendimento sobre o conhecimento, vamos entender qual que é a diferença sobre dados, informações e conhecimento. Qual é a diferença? Vamos entender por um exemplo muito simples. Tenho 39, um numeral. De forma isolada, esse numeral é um dado. Tenho idades, graus, quilos, que também de formas isoladas são dados. Se eu pegar o exemplo do graus, que se refere à temperatura, pode ser do ambiente ou corporal, por exemplo. A temperatura do ambiente, a temperatura corporal, de formas isoladas, também são dados. Mas quando eu faço a junção desses dados, tenho então uma informação. Por exemplo, 39, que é um numeral, graus, que é uma temperatura,
ainda essa temperatura ela é corporal, eu sei que essa pessoa está consequentemente com uma febre alta. Então, aqui vimos que a informação ela é um conjunto de dados. E agora, quando penso febre alta, diversas pessoas, devido às suas experiências, insights, devido a outros tipos de conhecimentos ou informações processadas, vão tomar decisões, atitudes diferentes. Algumas pessoas podem alegar que 39 graus, essa febre está muito alta, preciso ir a um hospital. Outras já podem revelar que vou apenas tomar um banho frio. Ainda outras podem tomar um antitérmico. Temos ainda casos de pessoas que vão esperar e monitorar um pouco. Ou pessoas que vão utilizar compressas de água fria, morna, por exemplo. Então temos que o dado, ele é um registro do atributo de um objeto ou fenômeno. Ele é considerado uma unidade elementar da informação, como vimos. A informação, por sua vez, vai ser um conjunto desses dados com significado. E o conhecimento é o resultado de um processamento das informações que vai interagir com o quê? Com o que eu havia falado, experiências anteriores, valores, crenças. E assim, consequentemente, eu posso tomar uma decisão. Tenho um exemplo que os dados, eles podem representar algo que ocorreu, mas não necessariamente ele permite o entendimento do fato da situação. Por isso, temos hoje diversas áreas que crescem a cada dia mais, que vão de alguma forma trabalhar esses dados para permitir que o processo decisório seja de fato efetuado com maior eficácia. Para isso, temos o BI, Business Intelligence, que possibilita decisões com maior certeza, visto que, a partir de uma série de conceitos, eles trabalham a coleta, gerência, distribuição dos dados e trabalham para transformá-los em insights. O Business Intelligence, ele é usado para coletar mesmo, organizar, analisar e monitorar para tomar melhor decisão e saber se determinado investimento que estão fazendo trazem bons resultados. Então, com isso, os líderes, eles utilizam para dar um suporte e entregar uma informação certa para a pessoa certa, no momento também certo. E essa análise do BI, ela foca na análise descritiva, que responde, por exemplo, quantos itens do produto X foram vendidos no mês passado? Como foram as vendas por região no Natal do ano de 2018? Quantas unidades do produto X foram desenvolvidas no mês passado? Então, bem com foco, o que aconteceu? E temos com isso ainda a data science, que já fazem uma análise, os cientistas realizam uma análise mais preditiva, o que provavelmente acontecerá, e prescritiva, o que deve ser feito caso isso aconteça. E ainda, quando falamos de dado, o tema Big Data ou Big Data se refere à capacidade de lidar com grandes volumes de dados, de forma que possam ser encontrados, analisados e aproveitados em tempo hábil. E ainda cabe destacar nesse contexto que esse conjunto de dados podem ser capturados nas mais diferentes fontes. Ainda falando um pouquinho do BI, sobre essa análise que responde o que aconteceu de uma forma mais descritiva, cabe destacar algumas ferramentas, como o Power BI ou o Taboo,
que buscam possibilitar, modelar, conectar, explorar e analisar os dados para que estes sejam então transformados em informações e que gerem novos insights para os tomadores de decisão. Ainda quanto aos dados, uma pesquisa demonstra o que acontece em um minuto na internet. Essa pesquisa, como demonstrada na foto, se refere ao ano de 2018 e 2019. E com isso já podemos ver um crescimento significativo de acessos no Netflix, Google, Facebook, YouTube, no Instagram. Só que, se compararmos agora com o ano de 2020, vamos ver que essa diferença ainda será maior. Ou seja, hoje temos a disponibilidade de muitos dados, de muitas informações, de muitos meios de comunicação e podemos utilizar isso de uma forma produtiva. A organização pode captar demandas de clientes, as ações dos concorrentes, novas tecnologias, tendências do mercado, para utilizar como inputs nas suas estratégias e no processo decisório. Vamos passar então para as informações, essas que são considerados dados com significado, ou seja, a informação é considerada um dado processado e contextualizado dotado de relevância. Ela nos proporciona um novo ponto de vista para interpretação de eventos ou objetos, tornando-os visíveis, né, significados. Portanto, a gente pode concluir que se há atribuição de significado e contexto, a gente avança do conceito de dado para a informação. E sendo assim, não há informações sem dados. E dados não têm significância real antes de se tornarem informação. Bom, agora então vamos entender também que essas informações elas podem estar em bancos de dados, em sistemas de informação. Então, as organizações elas podem ter sistemas que vão realizar e registrar as transações rotineiras necessárias para o funcionamento da empresa. No caso desses sistemas de processamento de transação no nível operacional, respondendo as seguintes perguntas: quantas peças há no estoque? O que aconteceu com o pagamento de fulano? Aí temos no nível gerencial o SIGs, que depende do SPT para aquisição de dados, mas eles fornecem informações como os resultados semanais, mensais, anuais. Alguns deles permitem detalhar dados em base diária ou horária, se necessário. Além disso, possuem capacidade analítica, mas muito reduzida. Assim, temos no SAD, nos sistemas de apoio à decisão, também no nível gerencial, que utilizam informações tanto dos sistemas de processamento de transação, quanto também dos sistemas de informações gerenciais e fontes externas, tais como o valor corrente das ações, preço dos produtos dos concorrentes, ajudam os gerentes a tomar decisões não tão usuais, que se alteram com certa rapidez e que não são facilmente especificadas com antecedência. Além disso, podemos ainda considerar que eles condensam grandes quantidades de dado e o usuário pode fazer suposições, pode fazer novas perguntas, incluir novos dados, porque eles vão responder perguntas como: qual seria o impacto na programação da produção se dobrássemos as vendas agora no mês de outubro? O que aconteceria ao nosso retorno sobre o investimento se a programação de determinada fábrica se atrasasse em 6 meses? Então, a diferença entre o SIG e o SAD é essa interação.
O usuário pode entrar com várias alternativas e ainda avalia as alternativas através das técnicas de what if. Se eu fizer isso, o que acontecerá? Tais como progressão e regressão. E por fim, temos os sistemas de apoio ao executivo no nível estratégico, que vão filtrar, comprimem e rastreiam dados críticos com ênfase na redução de tempo, de esforço, para obter informações úteis aos executivos. Então, esses sistemas empregam o que há de mais avançado em softwares gráficos e podem entregar diagramas de muitas fontes instantaneamente. Ajuda a responder questões estratégicas como quais serão os níveis de emprego dentro de 5 anos, quais são as tendências de custo do nosso setor ao longo prazo, dentre outras. Assim, passamos por último no nosso objeto de estudo da disciplina de gestão do conhecimento, o conhecimento propriamente dito. Esse é resultado de um processamento de informações que vai interagir com quem? O indivíduo. E esse tem processos mentais lógicos, que vão vir muitas vezes da sua personalidade, dos seus insights, crenças, valores, experiências anteriores e permite tomar uma decisão. Então, podemos concluir que o conhecimento é um saber, que é resultado, então, dessa informação influenciada pela personalidade, experiência do seu detentor e, como havíamos falado, que vai permitir uma ação. E quanto ao conhecimento, temos dois tipos que foram especificados por Nonaki Takeuchi, que são dois autores japoneses que introduziram a teoria de criação do conhecimento, retratando que existem dois tipos que podem se interagir e, com isso, vão proporcionar novos conhecimentos, que seria o conhecimento tácito, que é aquele que se encontra na mente do indivíduo, que é o conhecimento, é o saber, advindo de experiências, da vivência dele, de crenças, de emoções. E o conhecimento explícito, que é o conhecimento codificado em linguagem. De alguma forma, esse conhecimento ele já pode ser transmitido por palavras, por números, fórmulas, e ele é um conhecimento mais fácil de ser transferido, uma vez que já se encontra registrado ou até mesmo já em forma de um conceito. E pode ser transportado por artigos, manuais, livros. E ainda falamos muito na disciplina sobre o conhecimento crítico, esse que pode ser um conhecimento tácito ou explícito. Falamos que o conhecimento é crítico quando este é relevante para a estratégia da organização, quando é um conhecimento que, quando a organização perde, ele é um conhecimento difícil de ser recuperado, que reduz riscos significativos para a operação e que garante a sobrevivência dessa, ou seja, um conhecimento muito relevante, que pode estar ainda na forma de conhecimento tácito ou já pode estar explicitado. Mas afinal, o que é gestão do conhecimento? Então vamos ver que a gestão do conhecimento trata-se de um conjunto de mecanismos, de métodos, práticas, tecnologias, ou seja, é um processo sistemático de criar, codificar, distribuir ou de capturar, organizar, compartilhar, disseminar, proteger, inovar. Então vamos ver que, de acordo com os autores e suas pesquisas, eles propõem outros subprocessos para que a gestão do conhecimento seja realizada de forma efetiva. E esses conhecimentos vão ser trabalhados, que são conhecimentos estratégicos na vida da organização, para que ela obtenha benefícios tanto para a empresa quanto para os gestores ou ainda para os colaboradores e para resolver problemas como aqueles desafios que falamos anteriormente,
necessidade de inovar, equipe muito nova, movimentação interna ou externa, retrabalhos. Então, a gente vai tentar resolver esses problemas e ainda alcançar resultados, como, por exemplo, novas estratégias, novas competências, melhores processos ou desempenho, aprendizagem organizacional, dentre outras. Resumindo, a gestão do conhecimento, ela vai então compreender e perceber o contexto para uma abordagem de gestão intencional dos processos voltados à identificação, mapeamento, compartilhamento, disseminação, retenção, aqueles processos que falamos anteriormente. E ainda aplicar conhecimentos em produtos, serviços, processos, metodologias e ações de uma organização e ou sociedade para geração sistêmica de memória, de uma inteligência colaborativa, coletiva, de inovação, para com que a organização ela consiga obter vantagem. E, para tanto, temos então diversos modelos que são representações que nos apresentam um desenho padronizado de conteúdo para aplicarmos essa gestão do conhecimento. Temos até artigos que apresentam mais de 60 modelos de gestão do conhecimento. Mas vamos aqui apenas introduzir um modelo que é utilizado pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que é o modelo de referência da SBGC. E ele fala o seguinte: a gestão do conhecimento existe para apoiar, suportar o negócio. E além disso, ele também defende que a gestão do conhecimento precisa de um ambiente facilitador, que vai proporcionar a realização dos processos de criação, retenção, como havíamos falado anteriormente. E para tanto, temos então que o negócio, que é a primeira dimensão do modelo, define qual que é o escopo, qual que vai ser de fato a demanda, os desafios de gestão do conhecimento, qual que é a estratégia da organização. Ainda vai nos possibilitar identificar quais os conhecimentos que de fato são os críticos, os que são relevantes para a organização, e ainda definir um aspecto de governança. Quem decide o quê? Qual o orçamento? Qual a equipe? Então, temos que nessa questão do enfoque, vamos definir os principais desafios da organização e o escopo, onde vai ser implementado. Na organização toda, ou pode ser numa área, num produto, num processo ou numa diretoria. Ainda no enfoque, vamos definir quais os objetivos que envolvem conhecimento pelos quais a empresa ou área está passando. Que havíamos falado, a questão de rotatividade, a questão de retrabalhos, de uma equipe muito nova, da ausência de processos de gestão do conhecimento. E ainda, quais os problemas que são de toda a empresa ou existentes em uma área, e vamos definir assim os objetivos da gestão do conhecimento, que tem um link com a gestão estratégica do negócio. Então, a estratégia de conhecimento, ela está relacionada com a estratégia de negócio. E significa que é necessário definirmos onde será aplicada a gestão do conhecimento, identificar quais os desafios, problemas, como havíamos falado, considerando sua relevância para o negócio, e aí vamos, contudo, conseguir definir melhor qual o processo, se é criação, transferência, retenção, aplicação do conhecimento que deve ser realizado. É como se, no primeiro momento, soubéssemos para quê. Se será para nos auxiliar a crescimento e expansão, inovação e mudança, excelência de gestão. E assim fazemos um link. Por quê? Se é excelência operacional, provavelmente a organização está tendo conhecimento concentrado em poucos profissionais, um risco de perda de conhecimento considerável e ainda presença de erros repetitivos. E aí a gente muitas vezes vai precisar então definir
quais os conhecimentos têm relação e que estão envolvidos nesse desafio, nesse problema de gestão do conhecimento. Posteriormente, vamos então entender quais objetivos de GC devem ser então realizados. Como exemplo, se eu tenho conhecimento concentrado, qual conhecimento? Vai ser referente a processo, rotinas, padrões? O que eu espero? Operar melhor, mais barato, com maior eficiência, para obter essa excelência operacional. Mas, consequentemente, eu preciso definir qual o objetivo de gestão do conhecimento. Se estou priorizando o conhecimento que está altamente concentrado, seria necessário transferir esse conhecimento a outros colaboradores, ou seja, descentralizar, tirar de fato a concentração desse conhecimento em uma única pessoa. E aí, vamos então para a segunda fase, que vai trabalhar também a questão de mapear os conhecimentos críticos, que seria identificar, priorizar, compreender quais conhecimentos minimamente devem ser geridos para garantir a operação e continuidade da empresa. E para isso, então, eu preciso conhecer os processos dessa organização, ter algumas entrevistas com os gestores das áreas e entender o que é necessário saber para eu realizar determinada atividade. Ou seja, em resumo, a pergunta é: que conhecimento precisamos para atingir os resultados que queremos? Dessa forma, uma tabela nos ajuda a compreender que, por meio de processos, cada processo possui um conjunto de atividades e, assim, para cada atividade, tenho conhecimentos associados. E esses podem ser posteriormente priorizados para que trabalhamos então com os conhecimentos que são mais críticos, ou seja, mais relevantes. Assim, na terceiro bloco da primeira dimensão, temos também a questão da governança, onde a organização ela precisa decidir se vai criar uma gerência de gestão do conhecimento ou atribuir as responsabilidades a uma gerência já existente, a formação de um comitê ou ainda ter apenas um líder. E isso vai depender muito da estrutura organizacional e também da política de gestão do conhecimento que vai ser implementada. Assim, vamos para a segunda dimensão deste modelo, para entender como que a organização pode, de fato, implementar a gestão do conhecimento. E com isso, voltamos ao entendimento que diversos processos podem ser implementados, como vimos anteriormente. E a organização, ela vai de fato descobrir qual o principal processo realizar por meio das informações do enfoque, que são informações que vamos ter levantado no momento de elencar os desafios, os problemas, os nossos objetivos de gestão do conhecimento. E posteriormente ao processo identificado, vamos então definir, selecionar práticas de gestão do conhecimento que vão agora, de alguma forma, cumprir o objetivo desse processo. Ou seja, se a minha organização busca armazenar conhecimento, eu vou ter diversas práticas que vão cumprir esse objetivo. Posso ter banco de dados, memória organizacional, lições aprendidas, melhores práticas. Se eu quero disseminar conhecimento, posso utilizar um portal, uma comunidade de práticas. Então, temos na literatura mais de 50 práticas de gestão do conhecimento. E ela deve ser escolhida de acordo com o processo a ser implementado. E hoje ocorre que muitas organizações, elas aplicam essas ferramentas, essas práticas, iniciativas de gestão do conhecimento, sem ter claro ou ainda definido os objetivos de gestão e não sabem quais são os conhecimentos que devem ser priorizados. Assim, por fim, temos que
o ambiente facilitador, ele é necessário para que haja, então, a operacionalização dessas práticas. Ou seja, uma cultura que favoreça o compartilhamento, a criatividade, modelos de gestão que sejam também coerentes com as práticas e uma infraestrutura disponível para que consigam utilizar diversas tecnologias, registrar conhecimentos, se refere a uma estrutura física e tecnológica de fato. E assim, nesse ambiente favorável, temos então locais que vão propiciar criação de conhecimentos. E aí eu mostro para vocês essas figuras e pergunto: é possível reconhecer o setor que essa empresa atua? Bom, até um tempo atrás, poderíamos dizer que são ambientes de empresa de tecnologia da informação que buscam inovação de maneira constante. Mas acreditem, essas fotos são de uma empresa do setor de mineração, onde até um tempo atrás era considerado um ambiente altamente hierárquico e com pouca abertura à inovação, à colaboração e à gestão do conhecimento. Então temos que esse conhecimento que a gente viu, o crítico, ele necessita de um contexto físico ou virtual para que seja criado. E, por exemplo, a Google, ela desenvolveu uma cultura onde propiciasse ambientes de descontração, de socialização, para que o conhecimento seja, enfim, trabalhado e compartilhado. Então, a organização ela tem que mobilizar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual. Para quê? E, resumindo o que vimos quanto à teoria e o modelo de gestão do conhecimento, para que a organização consiga, em um primeiro momento, realizar esse diagnóstico dos seus desafios, problemas, avaliar os conhecimentos críticos e as práticas já existentes, definir então os objetivos e as prioridades da gestão do conhecimento, posteriormente os processos e assim definir quais são as práticas, iniciativas de GC que devem ser implementadas, considerando que é necessário promover ambientes favoráveis de gestão do conhecimento e, por último, criar mecanismos de avaliação. Essa avaliação ela pode se dar por indicadores de gestão do conhecimento. Como exemplo, esses indicadores referentes ao número de acesso em que os funcionários fazem aos bancos, aos repositórios de conhecimento, ao número de ideias geradas, sugeridas e o número de ideias utilizadas na organização. Então, esses indicadores de gestão do conhecimento, eles vão possibilitar monitorar, controlar e avaliar os impactos dessas iniciativas, dos resultados e do desempenho de fato da gestão do conhecimento. Os benefícios da utilização desse sistema de medição é nos oferecer possibilidades de identificar o que pode ser melhorado, visibilidade que os indicadores vão nos proporcionar sobre aquele contexto, situação, e além disso, a possibilidade de comparar com as demais organizações ou comparar o desempenho organizacional através do tempo, direcionando assim esforços para atingir os objetivos de negócio. E vamos ver na disciplina que existem diversos indicadores que são de processos, de resultado. Estes podem ser qualitativos, quantitativos, financeiros ou não, internos ou externos. Bom, então seria isso, pessoal. E essas foram as principais referências utilizadas na aula de hoje na construção desse material. Gostaria de agradecer muito a atenção e dar boas-vindas ao curso. Estarei à disposição no que for necessário. Este é meu e-mail e gostaria ainda de ressaltar que esse material ele foi publicado utilizando as referências, algumas imagens para fins exclusivamente acadêmicos ou ilustrativos, sendo proibida a reprodução.